Aquela ocorrência que marcou a sua vida, nesses 34 anos de polícia que a senhora tem, a senhora entrou e até hoje a doutora Sato falou, a doutora Elaine falou, e tantos outros que vieram aqui, que marcou. O massacre de Suzano. Agora, foi agora há pouco que isso marcou, Sim. de tudo que a senhora passou na polícia. Marcou justamente pelo cenário que a em senhora que eu viu. me A senhora se deparei. deparou. Porque ali só entra a polícia, então ninguém Exatamente. entra mais Não, ali. mas não é nem isso. Eu acho que pela Não, situação o cenário que eu digo assim, da ocorrência. do ambiente escolar, ambiente escolar. do número de vítimas, de todo o cenário que eu vi ali de violência, aonde eu pude ter o contato com os policiais que chegaram primeiro, aonde eu tinha uma cidade inteira esperando para Notícias, saber o que a informações. polícia ia fazer ou ia falar. Então, imagina o que é uma cidade inteira. Imagina o que é uma capital. Na verdade, todo mundo fica E em um choque. país. Quem tem que agir é a polícia. Exatamente. Ninguém- Então, a dimensão foi tão grande. E eu me lembro de que eu cheguei no local, os delegados da região ali de Mogi, que eu não conhecia, porque eu estava indo responder pelas férias de um colega, eu não conhecia, mas todos se aproximando e se apresentando de todas as cidades ao redor, todas as carreiras. Doutor, o que a senhora precisa? Vai aqui, vai ali. Num momento difícil, Foi. com todos os delegados Eu das... nunca vi uma situação dessa. E falando das demais forças de segurança, a organização, a polícia militar, porque ali não podia mais ninguém Não, a polícia entrar. militar, nesse Não, nesse eles são- quesito, eles são fora de Fantástico. série. Os peritos, os legistas, tínhamos que nos preocupar com o IML, É o que as respeito vítimas que tinha que ter nessa iriam. situação. A senhora se Exatamente. recorda quantas vítimas? Salvo engano, 8. E eu me lembro dos hospitais da região. Todas morreram no local? Ou Sim. algumas socorridas? Sim, não. Morreram no local. 8 pessoas... E outros que conseguiram fugir com lesões de diversos tipos. Eu não vou esquecer, tinha um hospital muito próximo da escola. E aonde um rapaz, o qual teve a machadinha presa no ombro... Presa no ombro e saiu correndo. Ele saiu correndo e ele foi procurar ajuda nesse hospital. Como outras vítimas que pularam muro. Porque era uma cena que você via no muro a mochila pendurada, a roupa pendurada, um tênis pendurado. Porque quem conseguiu, fugiu pelo muro. E esse rapaz, ele chegou nesse hospital, ele foi atendido, ele entrou em cirurgia. E eu me lembro de ter notícia de que aquele hospital era particular. E que, salvo engano, o diretor médico ou diretora médica estaria viajando, voltou e disse: atendam o que precisar Independente e quem de qualquer precisar. coisa. Tem Muito que ser- bacana. Sem A senhora custo, lembra o nome do sem hospital? ônus, eu não lembro. Pra ser Eu valorizado? não lembro. Mas isso é uma notícia que chegou a mim. Eu me lembro que eu fui doar sangue, porque as vítimas feridas precisavam de sangue. Então, eu também cheguei para os policiais e falei: quem puder, vá doar. Porque eu achei que a nossa atividade ali não era simplesmente esclarecer tudo o que havia ocorrido, era dar uma resposta para a sociedade de todas as formas possíveis. As Com pessoas- atenção, com carinho, com doação de sangue, Fora as com famílias, respeito, né? as Todas famílias. convalescidas ali naquele Exatamente. momento. Então, A senhora essa sabe foi. como foi a finalização disso? Para quem está Sei, assistindo, sei. até para informar essas pessoas como Sei. ficou esse caso e tudo mais. A verdade é que, assim, os autores desse massacre morreram no local. Foram os dois, né? Foram os 2 rapazes. Então, um matou o outro e se suicidou. Então, nós já tínhamos a autoria estabelecida, nós precisávamos entender a motivação. Naquele trabalho de campo do dia, o que nós estabelecemos ali de informações é que haviam outros adolescentes envolvidos participando dessa idealização desse massacre. Um dos indivíduos mortos, ele havia cometido um homicídio contra um tio dele, antes de ir para a escola. Esse tio, ele já havia percebido algo no comportamento desse sobrinho,
já havia conversado com ele, já havia dado emprego a ele numa agência de veículos que ele Era tinha. um obstáculo, né? Mas ele estava sempre de olho nesse sobrinho. E ele já não queria mais esse tio dando palpite na vida dele, ou tentando fazer com que ele trabalhasse, ou corrigindo. Então, a primeira vítima daquela manhã foi o tio, para depois rumarem à escola. Então, o que nós identificamos? Um desses rapazes, ele havia sido, sim, aluno da escola, ele havia sofrido bullying enquanto aluno. O outro rapaz, amigo, eles comungavam da mesma ideia de ataques e de violência. Eles se inspiraram naquele ataque de Columbine. E tinha um outro adolescente que não participou da ação, mas também participou de forma ativa nos preparativos. E eles foram adquirindo, com o tempo, a arma de fogo, eles conseguiram comprar também pela internet e ter contato com indivíduos que vendiam munição de forma ilegal. Enfim, eles foram armando todo um cenário para cometer o que eles vieram a cometer. O fim da história é que esse outro adolescente também ficou apreendido. A motivação ficou esclarecida, porque sim, foi encontrada anotações, então percebia que a família desestruturada, o meio desestruturado, o bullying, o acesso à informação com relação a atos violentos, foi o que deflagrou a atitude. E o que a gente percebe é que esses adolescentes, eles justamente revidam contra pessoas que nunca fizeram nada contra eles, mas que simbolizam aquele que um dia praticou bullying, aquele que um dia tentou impor limite. Então, eles usam toda a sua fúria contra aqueles. Havia na escola diretora, inspetora, que também foram vítimas desses dois rapazes. Então, a figura de autoridade também sempre é motivo de repulsa na cabeça desses indivíduos que são violentos. Tanto que nessa última aí, a professora foi a vítima. Quem tenta impor limite é sempre rechaçado.